Deputado federal Kim Kataguiri, União de São Paulo. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Deputado, me diga o seguinte, o senhor entende que o Senado vai fazer alguma mudança? Tem senadores suficientes lá para reverter o que foi feito na Câmara dos Deputados ou nós vamos ter que ampliar o noticiário? Porque eu acho que houve ali, eu até comentava com o deputado Alencar Santana, muita gente voltada para o julgamento de Jair Bolsonaro e outros réus, muita gente olhando para a questão da anistia. E a PEC da blindagem, ele disse que não, mas que a PEC da blindagem não pegou na opinião pública. A imprensa noticiou, mas não teve aquela pressão sobre os deputados. Eu gostaria de lhe ouvir sobre isso também. Eu sinto que houve pressão em cima dos deputados, mas não foi o suficiente, e a minha esperança em relação ao Senado é de que essa pressão aumente. Acho que a repercussão negativa da votação foi muito grande, mesmo porque a própria proposta é um absurdo, né? Você ter um voto secreto para abrir um processo criminal contra o parlamentar, não estou nem falando de uma denúncia, não estou falando de prisão, eu estou falando para começar a produzir as provas, para começar a escutar as testemunhas, para a gente saber até se aquele sujeito é culpado ou se não é culpado. E o segundo absurdo do parlamentar esconder o seu voto, ter um voto secreto se ele vai soltar ou não o sujeito. E eu disse isso em plenário e repito aqui para você, eu não tenho nenhum problema de votar pela liberdade de um parlamentar que eu considero que esteja sendo preso ilegalmente. Assim como também não tenho nenhum problema de votar para manter preso um parlamentar que considero que deve continuar preso, como já fiz. Nos dois sentidos, já votei no plenário da Câmara dos Deputados. O que eu acho inegociável é que o meu voto seja público, que o meu eleitor saiba como eu votei, mesmo porque se ele rejeitar e não entender as minhas razões, ele me demite nas próximas eleições e ele tem o direito de fazer isso. Né? O que não dá para fazer é esconder o voto, ou pior ainda, dar margem para enganar o eleitor, né? Dizer que você votou de uma maneira, mas como é secreto, você vota de outra. Eu não entendo isso também, né? Porque é o seguinte, se eu voto num parlamentar, ele vai me representar. E aí? Como é que eu vou saber se o sujeito votou contra ou a favor num escrutínio secreto, né? E o próprio procedimento também foi absurdo, porque nós derrotamos essa questão do voto secreto, né, num destaque, né, na Câmara dos Deputados. Eles precisavam de 308 votos, que é o quórum de PEC, para manter a votação secreta na prisão de parlamentar. Eles perderam, tiveram 296 votos. E segundo a Constituição e segundo o regimento interno da Câmara, não tem nova deliberação. Pelo contrário, nós estaremos proibidos de revisitar esse texto durante essa sessão legislativa, que até o final desse ano a proposta só poderia ser reanalisada no ano que vem. O processo está cheio de inconstitucionalidades. O texto que foi votado no primeiro turno não é o mesmo que foi votado no segundo turno. Não se pode apresentar emenda aglutinativa, que foi o que o relator fez, que o plenário decidiu num sentido. Para permitir que o plenário deliberasse de novo sobre a mesma matéria ilegalmente no sentido contrário, ele apresentou o que se chama de emenda aglutinativa. E veja a desculpa que foi dada pelo relator na tribuna, e isso me causou espanto, né? Ele fala isso sem ter um pingo de vergonha. Olha, aquela votação que a gente perdeu não valeu porque, aspas, tinha parlamentares que inesperadamente estavam dormindo. Como assim o parlamentar inesperadamente estava dormindo? Primeiro, que deputado que se dê ao respeito, que dorme no meio de uma sessão que está votando uma mudança no texto da Constituição. E segundo, como é o que é inesperadamente dormindo? Assim, nunca me ocorreu de eu estar no meio de uma sessão da Câmara e sem querer cair no sono. Assim, como é que é? Eu tropeço em alguma coisa e começo a dormir? Então, é uma justificativa absurda, não só no mérito, mas o procedimento desrespeitou a vontade do plenário da Casa. Deputado, a questão será judicializada a partir dessas irregularidades comentadas pelo senhor? Eu já judicializei, e eu sou um grande crítico do ativismo do Supremo Tribunal Federal, mas a proteção ao processo legislativo é uma proteção do próprio parlamento. Se a maioria desejou que o voto não fosse secreto, se não houve maioria suficiente para aprovar o voto secreto, essa vontade tem que ser respeitada e ela não pode ser revertida por um acordo entre o relator, o presidente da Câmara e os líderes. Isso é inconstitucional. Então, a própria Constituição prevê um instrumento do mandado de segurança parlamentar, de que não será deliberada matéria tendente a abolir direito ou garantia fundamental, do procedimento de votação em 2 turnos de PEC que foi desrespeitado, e a própria jurisprudência do Supremo é muito clara.
Quando o processo legislativo está previsto no regimento interno da Câmara, é matéria interna corporis, o Supremo não deve interferir. Agora, quando o processo legislativo da matéria ela é constitucional, aí sim cabe a garantia do direito do devido processo legislativo, que é um direito de minoria, é um direito de oposição. Porque se não houver processo legislativo, a maioria aprova o que quiser, como quiser, sem debate, sem obstrução e sem a possibilidade da oposição fazer a sua influência no texto e mudar o texto. Então, eu apresentei hoje, há 2 horas atrás, um mandado de segurança parlamentar para garantir o devido processo legislativo para que o texto volte para a Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor passou aí por uma questão oposição. Não teve ideologia, né? Direita e esquerda votaram a favor, direita e esquerda votaram contra, né? Não, perfeitamente, né? E foi uma coisa que eu disse que eu me decepcionei muito, porque eu sou de direita e eu vi vários colegas que estiveram comigo nas manifestações em defesa da Lava Jato, pelo impeachment da presidente Dilma, votando em prol da corrupção, em prol da blindagem. Gente que historicamente tinha a pauta do enfrentamento à corrupção, que teve a ascensão da carreira política na esteira da Operação Lava Jato e que, se essa PEC estivesse em vigor à época da Lava Jato, ela nunca teria acontecido. Nunca teria chegado em ninguém com mandato, nunca teria chegado em presidente da Câmara, nunca teria chegado em líder partidário, eles sequer poderiam ter sido processados criminalmente. Então, assim, é de uma incoerência tremenda e o que mais me entristece não é só a defesa dos parlamentares desse texto, é ver setores representativos do eleitorado aplaudindo, achando que está certo. A situação como está, né, criminosos no exercício de um mandato parlamentar estão aí liberados para uma situação que não corresponde ao mandato deles. Né? Então, é ridículo a forma como passou. E quando a Constituição tinha esse texto, de 88 a 2001, 250 processos criminais não foram autorizados pela Câmara dos Deputados. Um processo, de 88 a 2001, teve autorização da Câmara dos Deputados. Então, assim, eu não sou ingênuo de acreditar que em todos esses anos, né, mais de 12 anos que essa emenda esteve em vigor, nenhum deputado roubou, nenhum deputado cometeu crime. Obviamente cometeram crimes e foram protegidos pelos seus pares, né? E que é o que voltaria a acontecer. E eu conversando com deputados da época, eles me dizem o seguinte, olha, nós revogamos isso, nós mudamos a Constituição para o voto aberto e para não precisar de autorização para processo criminal, porque gente do crime organizado estava disputando a eleição para ter os seus processos travados. E a gente ficou com medo aqui de ter gente do crime organizado entrando na Câmara. E agora a gente está retornando para o texto quando hoje o PCC está muito mais forte, quando hoje o Comando Vermelho está muito mais forte, quando hoje todo mundo sabe que tem contrato com prefeitura, que tem contrato com o governo estadual, teve até a revelação na própria Carbono Oculto de empresas que são usadas para lavar dinheiro para o PCC, que fornece gasolina até para a aeronáutica e para a presidência da República. Imagina o crime organizado com o tamanho que tem hoje, a quantidade de parlamentares ligados ao crime que vão ser atraídos, chefes de facções que vão ser atraídos para ter a blindagem dos seus processos pela Câmara dos Deputados a partir da aprovação dessa emenda. Né? Para ficar bem claro, para ficar bem claro, para as pessoas entenderem, o sujeito é bandido, consegue mobilizar ali milhões de reais, se elege deputado. O que vai acontecer com ele, com aqueles crimes que ele já está respondendo? Todos os seus processos estão trancados, salvo autorização por voto secreto dos seus colegas até que termine o seu mandato. E não interessa se o crime tem ou não tem relação com o mandato. O sujeito é traficante, o sujeito é pedófilo, o sujeito é assassino. Da forma como foi aprovado ontem, o pedófilo, o assassino, o traficante, que esteja já na Câmara ou no Senado, chegou lá, trancou tudo. Exatamente. Não interessa se o crime tem vínculo ou não com a atividade parlamentar. E a desculpa que alguns bolsonaristas têm dado para votar não, nós precisamos, né, acabar com os abusos do Supremo. Mas veja, nós temos 1 milhão de medidas que acabariam com abusos do Supremo e que não blindariam criminosos dentro da Câmara dos Deputados. Acabar com as decisões monocráticas, o que eu tenho defendido de retirar o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário, como acontece na Europa, que é a Corte Constitucional que julga leis, não é a mesma corte que julga casos concretos, então a gente tirar essa concentração de poder do Supremo julgar parlamentares ao mesmo tempo em que julga leis,
limitação de mandato, ter mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, restringir os legitimados para ingressar com ações constitucionais. Tem muitas e muitas outras propostas, fim do foro privilegiado, que também ameaçaram pautar, depois voltaram atrás, que poderiam ser tomadas para frear os abusos do Supremo, que não teriam absolutamente nada a ver com essa proposta. E tem um ponto central. Os principais processos de perseguição política contra parlamentares que correm no Supremo não são por crimes de corrupção, por assassinato, por tráfico. Esses processos de natureza persecutória, que eu considero, eles são abertos com base em palavras, opiniões e votos. Muitas vezes, com que parlamentares falam alguma coisa na tribuna, abrem um inquérito no Supremo contra eles. Essa PEC, esse último texto que foi aprovado, não trata da imunidade material, que é a imunidade para falar e votar. Havia uma versão anterior que eu disse publicamente, se esse fosse o texto, eu votava. Se o texto fosse o seguinte, o parlamentar, hoje o texto o parlamentar é imune por quaisquer das suas palavras, opiniões e votos. A adição seria o seguinte, sendo responsabilizado nessas hipóteses apenas pelo Conselho de Ética da sua respectiva casa. Aí eu concordaria de você ter a imunidade para você falar e para você votar e não poder ser processado por isso. Agora, você precisar de autorização da casa para processo em que você roubou, em que você matou, em que você traficou, aí já não é falar e aí já não é votar. Aí é crime de outra natureza que não é de perseguição política. Para fechar aqui, tem uma outra questão. A anistia vai à votação? Qual é o seu sentimento? O que o senhor está acompanhando dentro da casa? Olha, faz horas que os líderes estão com o presidente Hugo Mota tentando negociar qual que é o texto que vai para essa votação de urgência. Eu acho que, primeiro, o revés que eles tiveram na votação da PEC da blindagem em relação ao destaque que a gente citou, bagunçou a negociação, porque eles estavam esperando com votos de alguns parlamentares que não votaram, em troca da anistia. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, que eu também não estou vendo veículos de comunicação noticiando isso. Existem parlamentares que discordam do texto da PEC da blindagem, mas que estão votando a favor porque se dizem chantageados para votar anistia. Ou seja, líderes do Centrão chegam nesses parlamentares bolsonaristas e dizem, olha, ou você vota a PEC da blindagem ou a gente não vota anistia. Aí o sujeito, mesmo admitindo que é contra o texto, né, vota a favor do texto que ele é contra no seu íntimo, sem falar para o seu eleitor, em troca dessa votação da anistia. É nesse nível baixo que as negociações estão. Então, teve esse aspecto dessa relação com a PEC da blindagem, e agora, o dia inteiro eles estão tentando negociar de vai abater pena, quem é que vai estar nesse abatimento de pena, tem Bolsonaro, não tem Bolsonaro. Até agora não chegaram num acordo, até agora o plenário acaba de votar a medida provisória do setor elétrico e não dá sinais de pautar urgência, pelo menos nesse curto prazo.